Olá, pessoal. Bom, vamos falar hoje sobre posicionamento de PA de mão. Vou estar falando sobre alguns parâmetros técnicos, né? A avaliação da radiografia também, para que vocês possam ter uma visão geral, não só do posicionamento, da incidência, né, que é a trajetória do feixe de radiação, mas também da imagem radiográfica, né, como um todo, ok? Nesse momento, nós temos aqui alguns passos, né, resumir de forma bem simples, bem prática, para que você consiga ter ali a visão de imediato daquilo que você precisa realizar num exame como este, né, de PA de mão, tá bom? Seguindo ali alguns passos dentro do que o Bom Trajet, né, um livro o qual nós utilizamos bastante, nos orienta a estar fazendo nos exames é, de radiografia, tá bom? Bom, então vamos lá. Para realizar esse posicionamento, é necessário que o paciente seja colocado na extremidade da mesa, né, sentado de preferência, tá? O braço fletido, ou seja, o que isso significa? Flexionado a um ângulo de 90 graus, tá? Então, é bem prático, é bem fácil, ok? Então, neste caso, vai facilitar, porque a partir desse momento você vai pegar a mão do paciente, como aqui nós estamos mostrando na imagem, né? Colocar sobre a superfície do chassi, tá? Lembrando que se o médico ele pedir um único posicionamento, então você pode pegar ali um chassi de 18 por 24, né? Mas se ele pedir, por exemplo, dentro da rotina, dois posicionamentos, aí você pode utilizar o 24 por 30, como a gente está mostrando aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui um sinalizadorzinho, que aí a gente vai poder, né, marcar, fica mais fácil. Então, está aqui, ó, 24 por 30, né, no sentido transversal, ali você vai conseguir dividir e colocar os dois posicionamentos, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que é um PA, certo? A mão do paciente está pronada. E ao lado aqui, você vê uma placa, ou seja, essa placa ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É evitar com que o feixe de radiação interaja com o lado oposto do chassi, né? Então, dessa forma, a gente evita com que a qualidade do filme ela reduza, né, por conta da incidência dos feixes anteriormente. Então, a placa ela vai proteger o lado oposto, tá? Uma vez que a nossa finalidade é realizar um segundo exame. Nesse caso, você pode colocar aqui, por exemplo, um oblíqua, né? PA oblíqua de mão, ou um perfil, enfim, você vai conseguir ali aproveitar o filme, não precisa utilizar dois filmes radiográficos nesse sentido, tá bom? Bom, a mão pronada significa que a parte posterior da mão, a parte de cima, né, ela vai estar voltada ali para o sentido do tubo de radiação, ou seja, aonde a incidência, o foco de luz vai estar interagindo nesse momento, tá bom? Os dedos devem estar estendidos, verificar se o paciente, às vezes você coloca lá o paciente ele pode flexionar um pouco os dedos, né? Então você vai ficar atento em relação a isso. O objetivo é deixar os dedos estendidos e principalmente separados. Eles não podem estar juntos, tá? Então verificar se os dedos estão separados. Então toda essa observação ela é necessária antes da realização do exame, tá bom? Porque se você fizer e não tiver atenção a esses detalhes, basicamente você vai ter que repetir novamente, tá? Bom, a colimação, como ela deve ser feita? É simples. A colimação ela deve estar acima da falange distal dos dedos, né? E pegando ali uma média de um terço, né, do rádio da urna, tem que sair na radiografia juntamente com a parte do pulso, onde está ali o punho, né, os carpos localizados, tá bom? Verificar se os dedos, algum lado do chassi ali, por exemplo, o quinto dedo está dentro do chassi, não está ali pegando em cima daquele friso, né, na parte da extremidade do chassi, para evitar com que
uma das estruturas sejam cortadas, tá? Então, tudo isso você vê antes da realização do exame, tá bom? Bom, o ponto de referência de interação dos feixes de radiação, quando você coloca ali, vamos dizer assim, né, o ponto de cruz, que a gente chama de RC, ou seja, o raio central, ele deve interagir de forma perpendicular, por isso o Tzinho ao contrário, né, na terceira articulação metacarpofalangiana, tá? Então, esse é o ponto de referência. Quando você tem um ponto de referência, você coloca ali o raio central interagindo, o objetivo, na verdade, é fazer com que a colimação ela se expanda por igual, né? E não tenha ali variação ao ponto de, por exemplo, se você não colocar exatamente no ponto de referência anatômico, pode acontecer na hora que você abrir a colimação, você vai sentir necessidade de abrir mais um pouco, né? Então, aí você acaba pegando ah, uma, uma estrutura maior que não precisaria necessariamente ser exposta, né, digamos assim, pela radiação. Então, o objetivo de você pegar e interagir com a parte ao qual nós devemos direcionar ali o raio central, ele vai facilitar na hora que você for expandir ali a área de colimação, tá? E não pegando ali uma área maior, né, sem necessidade, tá? Bom, DFOF, o que é isso? É distância foco-filme. Nesse caso, vamos utilizar aqui um método de distância, tá? Como o contato da mão do paciente está direto com o chassi, então, nesse caso, a gente não vai utilizar o book, né? O book seria o quê? É colocar ali a estrutura, seja ela qual for, do paciente em contato ou direto com o book vertical, né? Aquele que fica ali na direção da parede, né? Ou em contato direto ali com a mesa, e aí o chassi ele vai ficar ali na gavetinha por baixo da mesa, tá? E aí seria com o book. Nesse caso, como o contato direto é com o chassi, então a gente vai estar utilizando sem o book, tá ok? E aí deixa eu só apagar agora, porque a gente vai estar agora mostrando a, uma radiografia para a gente ter noção de tudo que foi dito aqui neste momento, tá ok? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Eu vou colocar aqui, bom, antes de colocar os nomes, né, a legenda em si. Deixa eu falar aqui de algumas coisas, alguns detalhezinhos antes da gente passar, tá bom? Então vamos lá. Aqui você tem as falanges distal, tá? Então, aqui na pontinha dos dedos. Repare que o primeiro dedo, polegar, ele só tem duas falanges, que é a falange média, né? E a falange distal. Aliás, a falange proximal, perdão, que é essa aqui, ó, a falange proximal, e a falange distal. São duas falanges, tá? Em relação ao segundo dedo até o quinto dedo, nós temos aqui três falanges. Então, a falange distal, a falange média e a falange proximal, tá? Do segundo dedo, ok? Mesma coisa se repete aqui, ó, terceiro dedo, falange distal, né? Falange média e a falange proximal, tá? Então, do segundo dedo ao quinto dedo, nós temos aqui três falanges, tá? Então, a diferença inicial é essa. No primeiro dedo, duas falanges, do segundo ao quinto dedo, são três falanges, tá bom? Bom, em relação a essa estrutura aqui que forma a palma da mão, nós temos aqui os metacarpos. Então, esse é o primeiro metacarpo, certo? E aqui é o quinto metacarpo, ok? Então, você tem aqui a 1, 2 e 3. Então, repare que esse terceiro metacarpo, nós vamos ter aqui a falange, perdão, a articulação, tá? E logo acima nós temos aqui a falange proximal, tá? Bom, essa articulação aqui, ela é formada pela falange proximal do terceiro dedo com o metacarpo do terceiro dedo. Então, essa articulação aqui a gente vai chamar de terceira articulação metacarpo falangiana,
tá? Então, essa articulaçãozinha aqui, ó, que nós estamos mostrando agora na tela, eu estou aqui rabiscando para você visualizar, que é a terceira articulação metacarpofalangiana que nós utilizamos, né, como ponto de interação ali, como ponto de referência do raio central, tá? Isso vai facilitar ali na hora da abertura da colimação. E aí você vê, ó, todos os dedos estão dentro do filme, né? Nenhum deles foram cortados, os dedos estão esticados e também separados, né? De forma a evitar ali a superposição. É normal que na base dos metacarpos tem ali uma superposição leve, não tem problema, tá? Isso não quer dizer que está errado, porque eles estão muito próximos. Aí você tem aqui no pulso os carpos, né? E também aqui, ó, um terço do rádio da UNA que saiu nesse exame. E aí você pode visualizar o seguinte, né? Quem é rádio e quem é UNA, para ficar mais fácil. Vamos lá. O rádio, primeiro, está do mesmo lado que o primeiro dedo, certo? E a UNA está do mesmo lado que o quinto dedo. Lembrando que outra forma de você diferenciar o rádio da UNA é que essa região distal aqui, ó, tanto de uma estrutura óssea quanto da outra, elas têm uma diferença básica. Qual é a diferença? Uma é maior, ou seja, em espessura do que a outra, certo? Então, a região distal do rádio, ela é mais espessa do que a una, tá? Então, o rádio está do mesmo lado do primeiro dedo e a região distal é mais espessa do que a una. A una está do mesmo lado do quinto dedo e ela tem menor espessura. Então, isso significa que você consegue identificar na radiografia facilmente sem nenhum problema. Ok? Bem fácil, bem prático. Então, aqui é um terço que tem que sair na radiografia, ok? Agora, eu vou apagar para que a gente possa colocar os nomes e você tem aí na tela e até mesmo facilitar na hora de você tirar um print, né? Fica bem prático para você estar estudando posteriormente. Deixa eu só voltar aqui, pronto. Agora vamos lá. Essa legenda vai facilitar para você. Então vai ficar muito mais prático, né? Mais fácil para que você consiga depois estar estudando, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, 13, como eu falei, né? Terceira articulação metacarpofalangiana. Aí você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui, ó, vai ver, ó, 13. Articulação metacarpofalangiana no terceiro dedo. Então tá aqui, né? A informação. Logo, a parte acima dela, você também vai ter a articulação. Só que essa articulação aqui que você tem já é uma articulação entre falanges, né? Então você tem a articulação interfalangiana, tanto aqui quanto aqui, ó, a articulação também interfalangiana, tá bom? Essas articulações, elas estão localizadas onde? No terceiro dedo, certo? Então tá aqui, ó, 11, né? Ó, a articulação interfalangiana. Como ela está mais próxima da falange distal, essa articulação aqui a gente vai chamar de articulação interfalangiana distal, tá? E essa outra articulação aqui, ó, nós vamos chamar de articulação interfalangiana, vamos dizer assim que proximal, né? Por isso o pezinho aqui, ó, para facilitar, tá bom? E aqui, ó, essa estrutura que você está vendo aqui, eu acabei de circular, é o sesamoide, né? Então, está localizado, aliás, aqui, ó, embaixo, tá? Ela está localizado, vamos dizer assim, que no primeiro dedo, tá bom? Então, aqui está o Cezinha, que todo mundo chama, né? Bom, as articulações estão abertas, como eu falei, né? E a base aqui você tem a, os carpos. Então, por exemplo, aqui você tem o trapézio, certo? Logo aqui do lado você tem o captato. Tá? Mais abaixo aqui o escafoide, né? Que é uma estrutura que, quando a pessoa ela acaba caindo ali, levando a mão no chão, é uma estrutura que é muito acometida por fratura, tá? Bom, logo abaixo aqui, ó, ao lado, você tem, né, o 28 aqui, ó, o semilunar, né? Do lado aqui, ó, você tem o piramidal, né? E aqui, ó, pisiforme e piramidal, né? Então tá aqui, ó, o pisiforme, piramidal
E aqui, ó, do ladinho, né? Você tem aqui o amato, tá? Essa outra estrutura aqui que eu falei, ó, o captato, ó, tô circulando, ó, o escafoide, né? E aqui, ó, o trapézio, né? Então fica fácil. Essas projeções ósseas que você está vendo aqui, ó, do rádio e da una, nós chamamos de processo estiloide do rádio, né? E processo estiloide da una, tá? Bom, gente, então essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Eu vou estar divulgando, separando mais aulas como esta, né? No caso que você teve hoje, daqui para frente, para que você possa utilizar como parâmetro de estudo, tá bom? Então sempre vai ser assim. Vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento, né? A incidência dos feixes da radiação, alguns parâmetros, né, de identificação na radiografia para saber se ela está adequada para a análise do médico, né? E também vamos fazer uma análise radiográfica do posicionamento executado, né? Então você vai ter aí a possibilidade não só de aprender o posicionamento ou revisar o posicionamento, né? Mas também ter ali uma oportunidade de identificação na radiografia. É uma aula muito boa, porque para quem tem aí dificuldade, né, com a avaliação da imagem radiográfica, de alguns parâmetros técnicos, vai estar recebendo aqui na nossa aula, tá bom? O último detalhe que eu quero acrescentar a vocês é um outro detalhe muito importante, tá? Então, assim, a mão ela não pode estar rotacionada, ou seja, com alguma angulação qualquer, tá? Então, devidamente pronada, como está aqui na radiografia. E o último detalhe que você tem que lembrar é que a estrutura parte mole não pode superpor a parte óssea, tá? Então, como mostra aqui, ó, você tem ali um relevo, né, pequeno da parte mole, mas você vê que ela não atrapalha ali a visibilidade da estrutura óssea. Porque uma vez que a estrutura parte mole ela vem atrapalhar, aí vai ser um problema, porque você não vai conseguir ter uma certa visibilidade da estrutura óssea como deveria, e isso pode atrapalhar ali no momento de avaliação da estrutura, para verificação se houve alguma fissura, né, inicialmente, tá bom? Gente, por hoje é só. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.